do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro, lição 3, Kardec, renovador de ideias e sentimentos. O Espiritismo deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Há homens na terra que têm um condão de multiplicar ideias, de renovar concepções e de fermentar os sentimentos das criaturas. Entre muitos que desceram à terra está o nosso homenageado de hoje, Allan Kardec, alma de escola, mas, acima de tudo, espírito com as qualidades já citadas, de fazer multiplicar ideias, valorizar sentimentos e tornar compreensíveis atos e sentimentos dos homens. Deve-se olhar para a figura de Kardec também sob esse aspecto. Somente um homem com conhecimento, com estrutura emocional e com profunda fé em Deus seria capaz de perceber uma ideia de renovação no campo da espiritualidade, das religiões de um modo geral, do próprio homem, que tanto necessita de transformar-se no dia a dia. A doutrina dos espíritos, que ele tão bem soube traduzir para os homens da terra, teve nele um elemento que impulsionou certamente a ideia que trazia. Não fosse ele um ser dedicado, mesmo obstinado na implantação de uma ideia, talvez a doutrina demorasse para ser compreendida por muitos homens. Sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse com a doutrina dominante e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se de ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Ao homenageá-lo hoje, que todos, no fundo do coração, orem e observem essa qualidade tão importante deste generoso líder, que soube descer à terra para dar continuidade a um projeto divino de emancipação do homem. Nas preces, agradeçam a ele, agradeçam a Jesus por ter permitido que Kardec chegasse até nós e agradeçam a Deus por aquelas pessoas que já estão conhecendo a maravilhosa doutrina espírita. E que, de posse dessas 3 orações, todos sigam adiante no santificado propósito de caminhar na direção da elevação em busca de Deus. Que a bondade do Mestre Jesus ajude e abençoe a todos, iluminando os seus corações com a paz e com o sentimento de gratidão. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 28 de setembro de 2005. Bom, na mensagem de hoje, Baltazar, nós vamos falar sobre Allan Kardec. Aí, antes da gente entrar propriamente na mensagem, né, nós vamos falar um pouquinho de Kardec. Quem foi Allan Kardec? Nós ainda escutamos muitas pessoas ainda dizem assim, vocês seguem Allan Kardec. Não, nós espíritas seguimos Jesus, os ensinos de Jesus. Allan Kardec foi apenas o organizador de tudo que os espíritos trouxeram sobre as mensagens de Jesus, tudo que Jesus já tinha falado. Os espíritos só trazem de uma maneira diferente, ampliada, né? Allan Kardec, ele só organizou tudo isso. Por isso que na mensagem de hoje o título é Renovador de Ideias e de Sentimentos. Porque Kardec veio trazer a mesma mensagem de Jesus, mas Kardec compilou, na verdade, essas mensagens trazidas pelos espíritos. Quando a gente vê lá o primeiro livro da codificação espírita, é livro dos espíritos. Perguntas e respostas, perguntas que Kardec inteligentemente fez, organizadamente fez aos espíritos, e os espíritos responderam. As respostas são trazidas por espíritos muito superiores a nós, inclusive de espíritos que nem na sua evolução já estão tão à frente de nós que não pertencem mais ao planeta Terra.
como é Luiz, né, que já faz parte de um outro planeta, mas traz a sua mensagem, o seu aprendizado para nos ensinar. Então, Kardec é esse renovador de ideias e de sentimentos, né? Então, no início da mensagem, Baltazar já fala disso. Há homens na Terra que têm o condão de multiplicar ideias, renovar concepções e fermentar os sentimentos das criaturas. Kardec foi um desses espíritos, né, que multiplicou essas ideias, né, de uma maneira muito inteligente, porque ele também já é um espírito muito mais preparado, como vai falar Baltazar lá mais à frente da mensagem. É um espírito que já estava pronto para isso. Por que pronto? Privilegiado? Não. Quando a gente se debruça a estudar, por isso é tão importante estarmos sempre estudando, quando a gente vê as diversas encarnações desse espírito que foi Allan Kardec, né, nós vemos que ele tem um aprendizado de muito tempo. Ele foi druida num tempo muito anterior a Jesus, ele foi John Wycliffe, né, lá na frente. Não, John Wycliffe não. John Wycliffe quem foi Leon Denis. Allan Kardec foi John Hus, que também fez parte da Reforma Protestante, que se debruçou nessa encarnação sobre as Escrituras, sobre o que Jesus trazia. Então, é esse homem que vem nessa encarnação, como Allan Kardec, trazer todo o pensamento dos espíritos superiores, porque ele já tinha esse conhecimento. Sua inteligência, esse espírito já tinha o desenvolvimento da inteligência e da moral, as duas asas da nossa evolução. Inteligência para poder organizar tudo aquilo que lhe chegava. Imagina em uma época onde não se tinha internet, onde não se tinha nem correio, né? As coisas chegavam a ele, as cartas, através de carruagens, levavam muito tempo para chegar as informações. Ele fazia aquelas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, distribuía para vários médiuns, né, para ver se essa resposta era condizente, realmente aquilo era verdade, e trazia as respostas num compilado, lia todas essas respostas e fazia uma síntese daquilo que os espíritos estavam trazendo. Por isso o livro, como eu falei, é livro dos espíritos. Então essas respostas, Allan Kardec foi esse homem. E porque ele tinha essa inteligência, ele conseguiu fazer isso, muito bem feito. Na sua própria vida de Kardec, na sua própria encarnação como Kardec, ele foi professor, então isso facilitou a ele, a esse método. Ele tinha várias outras, já tinha se debruçado sobre outros estudos, outras vertentes da ciência, então ele tinha essa capacidade trazida, esse espírito, já tinha no seu HD, como a gente fala, no seu perispírito, na sua memória de espírito, todo esse conhecimento, mas nessa sua vida ele também, né, trouxe à tona tudo isso através da sua vida, através do seu conhecimento e do seu estudo. E aí ele também, além da inteligência, tinha uma moral já muito superior a nós. Porque vamos lembrar, se a gente estudar aí a vida dele, como foi difícil. Ele brigou muitas vezes, assim, através da briga em termos de ideias, porque a ideia da época, se hoje para todos nós ainda é difícil entender, como fala aqui a mensagem, o pedacinho da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, entender o Deus bom, Deus grandioso, o Deus justo. Imagina naquela época, onde ainda existiam tantas coisas mais difíceis do que hoje. Hoje nós lutamos com outras questões, ainda de algumas ideias controversas, dentro de nós mesmos, porque nós trazemos essa ideia daquele Deus vingador, daquele Deus que castiga. Quantas vezes ainda falamos assim, estou passando por isso porque Deus está me castigando. Isso ainda está entranhado no nosso espírito. E precisamos renovar essas ideias. Então, imagina isso na época de Kardec, era muito mais difícil. E ele precisava ter uma moral, ele precisava entender o que ele estava fazendo. Né? Lembramos aí da grande atuação, o grande apoio que foi sua esposa, que a sua esposa, ele
que não tinha os recursos materiais, porque ele era um trabalhador, e ela que tinha os recursos materiais para poder para que ele pudesse deixar um pouco de trabalhar para se dedicar a fazer todo esse trabalho da doutrina espírita. Imagina fazer isso hoje, já, né? A gente já olha assim meio estranho, nossa, aquele homem ali está dependendo da mulher. Imagina isso em 1800, era muito mais difícil, que as ideias ainda eram muito mais arraigadas, né, ao masculino, ao homem provedor. Então, sua mulher e ele, olha como esse homem, esse espírito, tinha que ter essa moral ali firme, entendendo a sua tarefa naquela encarnação. Fora outras guerras mentais com a igreja, com as ideias, tanto que a gente lembra aí o ato de fé de Barcelona, onde foram queimados todos os livros, e lá no filme, quem quiser dar uma olhadinha, muito bom, sobre a história dele, de Allan Kardec, ele ficou muito desesperado, porque ele levou tanto tempo para poder editar o primeiro livro dos Espíritos, e eles queimam, a igreja queima todos aqueles livros, porque como se fosse apagar todas aquelas ideias. Os espíritos superiores falam para que ele se acalmasse, que isso ia servir de divulgação para aquele livro e para a doutrina espírita. Porque quem não quer saber de algo que eu não posso ler, algo escondido, ainda somos muito assim, né? E naquela época também, aqueles espíritos encarnados e os desencarnados que estavam ali estudando aquelas ideias, tinham isso. Então vamos ver o que tem nesse livro que eu não posso ler, esse livro proibido. Então, Kardec teve que ter uma moral muito forte, já muito construída. É como Baltazar nos fala aqui mais para frente na lição, que Kardec teve um elemento, né, muito interessante, que era a obstinação na implantação de suas ideias. Né? Talvez se tivesse na mão de outro espírito, não tão forte moralmente, né? Entendendo essa missão, talvez isso se demorasse, a doutrina se demorasse mais para chegar às nossas mãos. Então, como Baltazar nos fala aqui no final da mensagem, precisamos sempre estar muito gratos a esse espírito que trouxe todo esse manancial de estudo, de compreensão, né, desse Deus bom, justo. Lá no Livro dos Espíritos tem todas as leis de Deus na sua terceira parte, bem didaticamente trazida por esse homem, Allan Kardec, e esmiuçada ali, explicada pelos espíritos superiores, né? No Livro dos Espíritos e no Evangelho, vem nos trazendo ali as mensagens de Jesus, vem nos trazendo essa comunicação com o mundo espiritual, como se dá isso, os nossos pensamentos, como eles estão ligados. Muitas vezes achamos que nós que estamos encarnados, só temos aqui, estamos encarnados e não temos nada a ver com o mundo espiritual, estamos nos interligando o tempo todo através do pensamento. E foi esses estudos, a doutrina espírita, tudo que Allan Kardec compilou é que traz todo esse conhecimento para todos nós. Então, que possamos agradecer, como fala Baltazar, a esse espírito por tanto conhecimento, por nos facilitar a nossa encarnação e facilitar a todos nós a nossa evolução. Vamos agradecer a ele, aos espíritos superiores, a Jesus, esse mestre que já há mais de 2000 anos trouxe todo esse conhecimento, mas que, por misericórdia, ele trouxe o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos explicando melhor, mais esmiuçado, para que a gente possa compreender e para que a gente possa atingir mais rapidamente a nossa felicidade.